A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e esse é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos de um tema muito importante para o Brasil: como lidar com a atuação de agentes públicos em suas redes sociais pessoais. E para falar sobre o assunto, convidamos Madeleine Lascum, uma das experts da Fundação da Liberdade Econômica. Madeleine é jornalista há 26 anos, especializada em cidadania digital, colunista do UOL e está à frente do projeto Cidadania Digital na Gazeta do Povo. Atuou como consultora internacional no Unicef Angola, na campanha que erradicou a polio no país. Diretora de comunicação da Change.org para a América Latina, assessora no Supremo Tribunal Federal e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Madeleine, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Eduardo. Sempre muito legal estar aqui com vocês. Legal. Madeleine, vamos nesse assunto muito quente, né? Que esteve durante todo esse ano e continua quente ainda e continuará. Que impactos o uso de redes sociais por agentes públicos pode ter para a administração, governos, casas legislativas e inclusive as empresas públicas? Olha, Eduardo, esse é um tema polêmico demais, né? Porque a rede social é pessoal, né? Agora eu te pergunto, eu sou jornalista, se você lê uma coisa que eu disse na minha rede social pessoal, você consegue separar isso da minha imagem como jornalista? Dificilmente, né? Não tem isso, né? A gente sabe, não tem dois mundos, que você está vivendo num mundo que é o da seu relacionamento pessoal e o outro mundo que é do seu relacionamento profissional. Esse é um ordenamento que a gente faz para, vamos dizer, ter regras civilizatórias, mas como imagem, não tem como. Então, quais que são essas consequências? Quando um agente público posta algo na sua rede pessoal, primeiro que em alguns casos, vamos dizer, se é um ministério, se é alguém que trabalha na presidência da República, nos grandes tribunais, isso pode ter um efeito de imprensa. Agora, vamos para uma prefeitura. Isso pode ter um outro efeito, que a pessoa achar que aquilo é uma determinação do poder público. A pessoa vai confundir aquele agente público com a instituição em que ele está lotado. Eu vejo muita gente falando, isso aqui não é a minha opinião como presidente do não sei o que lá, ou como diretor disso, ou como gerente de tal departamento. É apenas minha manifestação como cidadão. A gente faz essa divisão na teoria, mas na prática não existe. Então, tudo que o agente público posta, ele vai ter impacto sobre a instituição em que esse agente público está lotado. E ele tem que saber disso. Ele é um adulto, ele faz escolhas. Ele tem que saber disso. Não tem assim, fala, mas não é justo, então ele não pode se manifestar, ele não tem liberdade de expressão. Enfim, são escolhas que a pessoa faz. Quem quer muita liberdade de expressão vai ser artista. A partir do momento em que você não é um artista, que a sua, vamos dizer, que o seu trabalho não é a sua expressão, você vai fazendo escolhas na vida. Isso não só no poder público, na iniciativa privada também. E no poder público ainda tem uma outra questão que eu acho preocupante, que é a atuação tóxica em redes sociais gerar poder, principalmente nas polícias, em corporações militares, em instituições que exigem organização, tipo o Ministério Público. A pessoa que se comporta nas redes se rebelando contra a instituição, ela tem uma grande chance hoje em dia de ser eleita. Nós temos muitos casos assim. E aí, isso vira um problema
para a instituição, porque sempre a rebeldia, vamos dizer, dentro das Forças Armadas, dentro das polícias, socialmente, ela não era premiada. Agora não, você tem a rebeldia, não estou nem falando dos casos criminais mesmo, não estou nem chegando nisso. Estou falando de rebeldia. A rebeldia, ela é recompensada socialmente com poder. E isso é um problema para instituições que são formadas por hierarquia e disciplina, né? Então, a gente está diante aí de um mundo novo a desbravar e a entender. E Madeleine, você está falando uma coisa muito interessante, porque sempre é uma questão que as pessoas, vamos dizer assim, não têm um comportamento, né, ou não pensam no seu comportamento de forma madura, né? E o que você está colocando é a maturidade das pessoas em relação às suas escolhas de vida e, portanto, o seu comportamento, né? Isso a gente aprende desde criança, isso, né, que isso é importante, mas nem sempre isso é feito pelas pessoas. E você conhece alguém que já conseguiu regrar de forma satisfatória essa atuação pessoal e como cidadão do agente público? Olha, a gente tem muitas tentativas no mundo todo, várias abordagens diferentes, mas não existe um manual. E por que que não existe um manual? Porque a gente está tratando o mundo digital como se ele fosse um instrumento, né? Então, assim, surge um instrumento a mais, vamos dizer, de comunicação. Então, você sai do rádio para a televisão. Quais são os ajustes que você faz para esse novo meio? A internet não é isso, não é só mais um instrumento. Ela é uma mudança em todo o nosso contexto de relacionamentos. Vou dar um exemplo assim, para perceber isso no poder público é um pouco mais difícil, porque a cabeça da gente é analógica, né? A gente foi criado no mundo analógico. Mas eu vou falar um contexto pessoal. As conversas da gente com as pessoas já mudaram. Eu lembro muito quando a gente tinha aquelas máquinas de slide em casa. Você viajava, mandava cartão postal para todo mundo, depois juntava as pessoas para ver o slide em casa. Ou tinha um álbum de foto que você mostrava. Então a conversa era o quê? Ai, para onde você foi? Como é que foi lá? Isso e aquilo. Agora, se alguém que você conhece viajou, a pessoa posta ali, você comenta. Quando a pessoa volta, a conversa já é outra. Isso muda a dinâmica de relação entre as pessoas. Porque o que é a relação entre as pessoas? Nós somos grupos humanos pautados pela cooperação, né? Somos gregários. Então, os assuntos que vão fazer a gente encontrar pontos em comum, dialogar, entender o que o outro precisa, ver como a gente pode ser útil, eles estão mudando. E isso muda também a questão de como você se coloca na sua profissão e como você se coloca como agente público. Por isso que ainda não é fácil você fazer regras e nem sei se é possível você fazer, vamos dizer, um conjunto de regras para isso. Entendido. E isso se correlaciona fortemente, até você já tinha comentado inicialmente, né, com a liberdade de expressão. E aí, como a gente garante a liberdade de expressão, ao mesmo tempo equaciona os impactos dessa a situação pessoal, né, que você está descrevendo? É uma questão da gente enxergar o treinamento das pessoas, a conscientização das pessoas sobre esse mundo digital com muito mais seriedade, para que a gente tenha menos casos em que seja preciso interferir depois do estrago feito. E isso eu digo porque eu não tenho dúvida de que a maioria dos casos em que agentes públicos acabam causando um problema para a própria instituição e para a própria carreira pelas postagens nas redes sociais, eles não são de caso pensado. É claro que pode haver um ou outro que já queria sair do departamento, já queria sair do setor, já queria, vamos dizer, ser encaminhado para uma aposentadoria, não sabia mais o que fazer, foi lá e causou. Mas eu acho que isso deve ser um número muito residual. É um número muito pequeno. A maioria erra tentando acertar. E por que faz isso? Porque a gente ainda não tem noção
de como funciona esse mundo digital em toda a sua complexidade. Como a gente aprende a mexer no celular, aprende a postar as coisas, a gente tem a ilusão de que dominou. Só que a gente não sabe o que está por trás daquela máquina toda. E compreender o que está por trás é o que ajusta o comportamento da pessoa. Você não precisa sair perseguindo as pessoas, pedindo para demitir. Eu sou super contra isso, esses linchamentos morais que a gente tem visto assim em todos os âmbitos, né? Você vê no âmbito da política, vê no âmbito das marcas, eu sou super contra isso, porque isso produz uma sociedade que é o avesso do que a gente precisa. A conscientização, ela vai garantir que a pessoa que já foi selecionada para aquela função pelas características dela, utilize essas características que ela tem, esses dons pelos quais ela foi escolhida, também no mundo digital. E hoje em dia isso não acontece muitas vezes, por quê? Porque a pessoa desconhece o funcionamento do mundo digital. Então, no meu ver, a garantia da liberdade de expressão é confiar na pessoa, mas preparar a pessoa para a estrada que ela está trilhando. Porque atualmente as pessoas não estão preparadas, né? A gente viveu aí essa mudança do analógico para o digital, testemunhar a história às vezes é bem desconfortável, né? Madeleine, você está falando uma coisa que me lembra de uma questão da nossa sociedade, né, sociedade brasileira, estou falando que é a preparação, né, o estudo, né, o conhecimento. Você está aí, né, descrevendo que a gente não conhece de fato o mundo digital, e a gente não conhece mesmo, né, a sua amplitude e tudo mais. E as pessoas elas têm uma ideia de que o controle de assuntos ou de conteúdos é a primeira questão que elas têm que, de alguma forma, cuidar, né? E isso funciona ou nunca funciona? E se funciona, por quê? Como é que se relaciona essa questão do controle de assuntos e conteúdos nas redes sociais? A gente tem, né, essa noção de que dá para você controlar o assunto e invariavelmente no mundo inteiro, quando você vai ver a tentativa de disciplinar o impacto de redes sociais, no mundo político, principalmente nas democracias, ela começa pelos assuntos, porque é a face mais visível da manipulação digital, né? A manipulação digital, o que que é o mais visível para a gente? É o engodo, é a mentira, é o exagero, é a beligerância, é a perseguição. E isso chama mais atenção o quê? O conteúdo que está se falando. Porque a nossa cabeça é analógica. Então a gente começa a pensar num mundo como se fosse analógico. Não. Se a gente fizer então um regramento, que aqui nessa repartição as pessoas são proibidas de falar de política. Um regramento que a pessoa é proibida de xingar, não pode usar tais tipos de palavra. Você vai fazendo isso, só que essas regras, no fim, elas são todas subjetivas. Porque, assim, você não pode falar de política, o quê? Política em geral ou política partidária. Se você falar, eu saí com meu irmão que é candidato por tal partido, ou fui com meu irmão no comício tal, isso é falar de política? Ou é falar de onde você foi? Isso começa a virar, primeiro, incontrolável do ponto de vista subjetivo. E depois, isso fica incontrolável porque as pessoas vão querendo lutar contra e achar brechas. Você não consegue controlar também porque o que faz sucesso, que bomba na rede social, é aquilo com que as pessoas mais interagem. E isso, quem é que decide? É a rede social, a empresa bilionária, tipo o Facebook, o Google, eles vão mostrar para a pessoa aquilo. Você acha que você escreve, quem te segue vê. Não é assim. E nem você vê tudo que as pessoas que você segue estão fazendo. A empresa só mostra para você aquilo que ela acredita que vai te fazer passar mais tempo na plataforma. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente aprendeu quando é adolescente, o proibido é mais gostoso, né? Aí você fala que não pode tal coisa. Todo mundo vai começar a buscar aquilo. E aí o que acontece? Quem postar algo daquilo vai bombar.
E a gente tem essa coisa da nossa adequação social e da resposta ao que a gente faz moldar o nosso comportamento. A pessoa vai gostar que aquilo bombou. Então ela vai postar mais. Aí o outro vai ver, não, olha quanto like que ele tá. Ele ganhou seguidor. Aí ele vai postar mais. E aí isso vira tipo uma competição. E do outro lado, para quem está regrando, esse desafio constante faz com que a autoridade que está tentando controlar o conteúdo comece a ficar reativa. Porque parece que as pessoas se comportam de maneira a provocar, e eu acredito que é isso mesmo, as pessoas se comportam de maneira a provocar quem regra pelo controle de conteúdo. Então, assim, na prática, não vai funcionar. E em países que não sejam democráticos, como isso na prática não funciona para controle de desinformação e ditaduras dependem de desinformação, elas usam isso como desculpa, Eduardo. Elas falam, por exemplo, no Irã, existe lei de fake news e o cara sai para protestar, é como se fosse, vamos dizer, ele não pode compartilhar aquilo no Twitter dele. Você tem controle de conteúdo em países como Benin, Paquistão, Bielorrússia, Turquia passou uma lei agora de controle de conteúdo, a Rússia também tem, porque isso serve como desculpa para legitimar você conter qualquer tipo de oposição em ditaduras. E no âmbito internacional, fica aquela coisa dividida, porque você vai ter gente nas democracias que tentou de boa fé conter desinformação com uma arma que já se revelou ineficiente, e isso vai ser usado por quem está de má fé para esmagar adversários. Então, assim, o controle de conteúdo, eu sei que, assim, em muitos casos, a gente fica até feliz, né? Falar, graças a Deus que calaram, cara. Mas no global ele não funciona. Ele é um caldo que entorna porque o cenário é muito complexo, né? Com certeza. Isso sempre é um desafio, né, para a humanidade de uma forma geral. E na tua visão, que tipo de treinamento pode ser feito para que os agentes públicos compreendam o seu papel no universo digital e como eles devem se comportar, né? Não só o seu papel, mas como eles devem se comportar. Olha, aqui na área de cursos da Fundação da Liberdade Econômica, tem até um curso meu que é gratuito de como você regrar a questão da expressão sem ter de fazer o controle de conteúdo. Porque isso além de ser, eu já disse aqui 500 vezes, totalmente ineficiente, ele te rende muitos problemas se você está numa chefia de alguma coisa, porque as pessoas vão se sentir podadas. Existe uma questão de você fazer na cabeça da pessoa a imagem mental do paralelo entre o que ela está fazendo no universo digital e o que é na vida analógica. Uma coisa, um exemplo que eu adoro dar, até nesse curso que está aqui na Fundação da Liberdade Econômica, eu falo isso, que eu acho que é o ponto de partida para vocês entenderem onde eu quero chegar. A sua sogra morreu. Você odiava a sua sogra e ficou até feliz. O seu marido sabe, ou sua mulher sabe dessa sua situação, compreende os seus sentimentos, mas também está super triste, né? Como é que você reage a essa situação? Você chama, sei lá, um irmão, uma irmã, ou seus pais e confidencia, eu não sei o que fazer, porque minha sogra morreu, ao mesmo tempo que eu quero dar amparo para o meu marido, ele sabe que eu tenho esse sentimento dentro de mim, e troca uma ideia e fala com a pessoa ali, vamos dizer, num canto só vocês dois, ou você vai ao velório e sapateia, fala morreu, morreu antes ele do que eu. O que você faria dos dois? A primeira opção, né? Me comportaria bem, não vou no velório sapatear de jeito nenhum, né? Bom, tem gente que vai no velório sapatear, e eu não vou nem fazer o julgamento moral, tá, Eduardo? O problema é, no mundo digital, a pessoa pode achar que está tendo ali o encontro íntimo e confidencial com alguém, quando, na verdade, o que ela está fazendo é sapatear no velório. Isso acontece muito. Às vezes você posta uma coisa e fala assim, ué, na minha rede não tem ninguém, ninguém me segue. Só que você postou, vamos dizer, num grupo, que foi alguém e deu um print, e a pessoa que quer puxar o seu tapete vai lá e mostra esse print já enviesado para outro, entendeu? Então, assim, compreender
exatamente as várias dimensões de público e privado das redes, onde você está seguro e onde não está, quais são as variáveis envolvidas ali para você, vai fazer com que você se comporte nas redes da mesma maneira como você se conduz no mundo analógico. E esse é o treinamento ideal. O treinamento em que as pessoas sabem onde elas estão pisando e não precisam ser tratadas feito crianças ou monitoradas pelo Estado, pelo chefe, por quem quer que seja. Eu acredito que dentro do exercício da própria liberdade, as pessoas já se ajustam assim em sua imensa maioria e aí sobram só alguns casos residuais. Então, assim, para quem tiver interesse na área de cursos da Fundação da Liberdade Econômica, tem esse curso para vocês, é com certificado. Espero que vocês vão lá, deem uma olhada. Entendo que alguma coisa pode ajudar bastante a evoluir nessa questão de como lidar com o uso das redes, que é uma coisa que veio para ficar, diante do poder público que tem ali o seu papel, né? Perfeito. Prudência, então, não faz mal a ninguém nas redes, né? Respeito e prudência não faz mal a ninguém, nem nas redes, nem fora, né? É Exatamente. sempre bom lembrar. Madeleine, muito obrigado pelas suas considerações e pelas suas orientações aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço, um prazer sempre estar com você, Eduardo, e com vocês que ouvem a gente aqui na Fundação da Liberdade Econômica. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou o Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.